Olá, meus amigos, é Luiz Felice, estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix para nós continuarmos aquele bate-papo a respeito do Cine Trash da Band. Por que eu digo continuar? Porque eu tenho outros vídeos que já foram feitos especialmente a respeito deste tema, incluindo até uma entrevista com a Liz Marins, que na verdade é a filha do popular Zé do Caixão, ou seja, José Mojica Marins, ao qual eu vou disponibilizar só um trechinho nesse vídeo. Quem tiver curiosidade, depois lá no final eu vou estar colocando também a entrevista na íntegra. Mas, no entanto, caso você esteja clicando aqui pela primeira vez, dá uma força aí para mim. Se inscreve aqui no canal, nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. E, afinal de contas, eu faço esse conteúdo semanal especialmente para poder fazer novas amizades e conversarmos a respeito de cinema e outros bichos mais que eu convido você a estar conhecendo a partir de agora no Tela Mix. Mas vamos aos fatos. Afinal de contas, sempre quando eu abro aqui falando de cine trash, a galera curte muito. Existem muitas pessoas que viveram essa época, assim como eu. E eu tenho que apenas abrir dizendo que se você tem mais de 35 anos, com certeza, como eu disse ainda há pouco, você vai se lembrar do Cine Trash. A sessão de péssimos, mais divertidos filmes de terror que passava nas tardes da Band, lá nos idos dos anos 90. Os filmes, na verdade, antecediam outros programas da emissora, que também eram bem ruinzinhos, diga-se de passagem. Por exemplo, como o Silvia Popovic e até mesmo o Supermarketing. Você lembra desse programa que o pessoal era sorteado, fechava um supermercado lá em São Paulo e o pessoal tinha que passar com o carrinho, pegar tais produtos em um determinado tempo e tinha ali toda uma trama por detrás disso daí. Era muito ruim também, né? Diga-se de passagem. Era só para poder de fato levantar os patrocinadores. Mas voltando a falar sobre o Cine Trash em si, entre o início de 96 e o final de 97, por volta das 13h30, logo quando acabava a programação esportiva da emissora, clássicos como Tentáculos, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, A Noite das Brincadeiras Mortais e Creepshow, dentre outras obras-primas do cinema de baixíssimo orçamento, reinavam na programação da Band. E o melhor de tudo, essa com certeza era a cereja do bolo. Antes de começar cada filme, nós tínhamos uma introdução, vinheta, seja lá como você preferir, apresentada pelo José Mojica Marins, que era acompanhado de suas secretárias, fazendo suas enigmáticas chamadas e jogando suas pragas. Porém, meus amigos, a programação teve uma intervenção judicial na época, que julgou que a programação era inapropriada para aquele horário. Afinal de contas, a gente tem que se lembrar que essa época ainda não existia internet, assim como nós temos nos dias de hoje, e YouTube, e existia, sim, a censura que classificava os horários na televisão. Assim, o Cine Trash passou a se chamar Cine Sinistro, e não foi só isso. Ele foi relocado para as segundas-feiras a partir das 23 horas, perdendo muito aquele público fiel que o seguia. Basta lembrar ainda que outras pérolas que passaram na programação são igualmente lembradas até hoje, como, por exemplo, a Geladeira Diabólica, a Camisinha Assassina, que eu também tenho review deste péssimo filme aqui no canal, assim também como eu fiz do Monstro do Armário, filme esse que teve a participação do Paul Walker, aquele mesmo do Velozes e Furiosos que veio a falecer ainda quando era criança. E até mesmo em Christine,
O Carro Assassino. Mas antes de eu continuar a resenha, pessoal, fique com um trechinho da entrevista, ou melhor dizendo, depoimento da Liz Marim, ou se vocês preferirem, a Liz Vamp, a filha do Zé do Caixão, sobre como ela curtia essa programação na época que era apresentada pelo seu pai. Liz, um vídeo de grande sucesso que nós temos aqui no canal Tela Mix é falando a respeito do Cine Trash. Aquela época muito bacana, que seu pai apresentava as vinhetas dos filmes trashes que passavam durante o final da década de 90, o início da década de 2000. O pessoal comenta muito todo dia, curte inclusive. Como é que foi aquela época? Você se lembra de algum fato bacana? Você chegou a acompanhar a gravação dessas vinhetas na época? Os filmes, você lembra de algum que você chegou a assistir? Não, então, o Cine Trash, né, foi assim, foi uma época muito legal, assim, que eu sei que muita gente passou a conhecer até, a se interessar mais pelas obras dele, né, porque ele estava todo dia na telinha, né, tal. Só que, assim, um detalhe interessante sobre o Cine Trash, as pessoas já chamavam cinema, por exemplo, o cinema de terror, tal, de trash antes disso. Depois do Cine Trash da Band, reforçou isso, né? Nesse Cine Trash, normalmente a maioria eram filmes de fora, né? E a maioria era trash mesmo. Sim. Tentáculo. A maioria era trash. Mas chegou até o Sexta-feira 13 que passou, inclusive. O Sexta-feira 13 que passou. O filme trash não deixa de ser, assim, o mal feito. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que é um cult, inclusive. Então. E era muito legal a chamada dele, né? Mas está até hoje. Sim, as chamadas dele fantásticas. E assim. O trash, o proposital, não deixa de ser uma coisa interessante, um entretenimento bacana também, né? Enfim, nem o imperfeito de propósito, né? Acaba sendo algo legal também. Mas assim, as apresentações dele, fantásticas, roubava a cena, já era melhor que o próprio filme que ia passar depois. Exatamente. Tinha as ajudantes ali que ficavam exatamente, com ele, né? Exatamente, era bem legal. Coisa legal. Eu tenho que dizer que a minha experiência pessoal com o Cine Trash era a seguinte. Na época eu já tinha por volta dos 17 anos, mais ou menos, e eu me lembro que eu tinha o meu horário do almoço entre meio-dia e 14h30. E eu lembro que eu chegava em casa para almoçar, pegava ali o finalzinho do Esporte Total, que era o programa de esportes da Band na época, e em seguida começava o Cine Trash. Mas eu não conseguia assistir os filmes até o fim, justamente porque por volta de umas 14h10, mais ou menos, 14h15, eu tinha que bater asa e voltar para o serviço. Mas muitos desses filmes aqui eu já tinha assistido em VHS antes, ou até mesmo vim assistir depois. Mas o melhor de tudo eu não perdia, que era exatamente as chamadas do Zé do Caixão. Eu acredito que isso que tornou o Cine Trash tão enigmático quanto. Eu também tive a oportunidade de entrevistar o José Mojica Marins algumas outras vezes. Inclusive deve ter alguns vídeos destas entrevistas aqui mesmo nesse canal. Se você jogar aí Tela Mix / entrevista Zé do Caixão, vocês vão achar. E ele me dizia que na época a Band de fato fechou esse contrato com ele para apresentar o Cine Trash, porque ele fazia as noites do terror do Play Center. Grande época também, que a gente pode qualquer hora fazer um vídeo falando a respeito das noites do terror. Acho que vai ser um tema bem bacana. Mas aí em si ele fechou o contrato com a Band e fez, na verdade, várias gravações daquelas vinhetas. Não é que ele apresentava toda semana, ele ia na emissora para gravar aquilo. Não, ele, na verdade, assinou um pacote de, vamos dizer, 30 vinhetas, 40 vinhetas. E aquilo já ficou ali de gaveta na emissora para fazer as chamadas do filme. Então não era que exatamente o José Mojica Marins
fazia parte da Band nesse tempo. Ele era apenas contratado como se um cara é contratado para gravar um comercial. Ok, você grava um comercial e aquele comercial pode passar 10 anos na emissora, mas muita gente ficou na cabeça que o Zé do Caixão era da Band na época. E isso até fez muito bem para a carreira dele e, é claro, ficou marcado até os dias de hoje como o eterno apresentador do Cine Trash. Muitos filmes, de fato, fizeram presença dentro da programação, aos quais, se a gente for ficar citando aqui, a gente vai estender muito o vídeo. Por isso que eu gostaria que você, que está me assistindo no momento, e também curtia o Cine Trash, deixem aqui nos comentários qual era o filme que você gostava de verdade, por quê, como era essa época de assistir o Cine Trash em casa, enfim, eu acredito que o papo vai expandir muito. No entanto, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Foi muito bacana de fato poder estar fazendo esse vídeo mais uma vez falando a respeito de Cine Trash para compartilhar com vocês. E exatamente falando a respeito de compartilhar, que eu peço para que você possa espalhar esse vídeo também a outras pessoas. E caso você ainda não esteja inscrito por aqui, dá uma força aí, vou sempre reforçar esse convite aqui, afinal nós estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. E vai ser muito legal, de fato, isso para a gente poder melhorar a qualidade do canal a cada dia que passa. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.